Nesta aula, nós vamos aprender a trabalhar com grandes superfícies. A ferramenta que iremos aprender se chama boundary ou fronteira. Ela serve para que nós delimitemos um espaço dentro da superfície já existente. Vamos dizer que você tem uma superfície muito grande e você precisa trabalhar com apenas um pedaço dela. É a fronteira que você vai utilizar para reduzir os seus dados. A primeira coisa que temos que fazer é ter uma superfície de grande escala para trabalhar. No nosso caso, nós utilizaremos a superfície A11 e vamos selecionar aqui dentro uma região para ser trabalhada. Vou vir nessa região aqui e vou escolher. Vamos dizer que você tem que trabalhar somente com esses valores aqui, com esse terreno. O que você faz para delimitar uma fronteira? Você precisa de uma polilinha traçada e que você feche uma área com ela. Então, vou fechar aqui. Claro que você vai tomar cuidado com certas coisas, como por exemplo alguns tipos de contornos que você tem que pegar. Então, no caso, a criação da polilinha vai ter que seguir certos parâmetros no projeto que você estiver trabalhando, como por exemplo os contornos, a curva de nível, a cota que você quer chegar. Mas o processo é esse: você desenha a polilinha para delimitar a sua região. Você poderia fazer isso em outros locais. Então, a partir de agora, a área que nós iremos trabalhar vai ser essa área aqui. Agora nós vamos criar a fronteira a partir dessa polilinha. Para criar uma fronteira, nós vamos ter que inserir uma definição na nossa superfície. E isso é feito em Surface, Aula 1, Definition. E dentro de Definition nós vamos vir aqui em Boundaries. Vou clicar com o botão direito e vou adicionar. Isso pode ser feito em qualquer superfície que você esteja trabalhando. Você coloca um nome, então você coloca aqui, por exemplo, área de estudo. Pode ser o nome que você quiser. E você escolhe o tipo. Nós vamos ver os dois tipos que tem aqui. Primeiro é Outer. A Outer é uma fronteira externa. Ela vai excluir tudo que está fora da nossa área criada pela polilinha e manter apenas a superfície que está aqui dentro. Então vou colocar aqui agora No Destructive Breakline. O que acontece aqui? Se eu deixar essa opção selecionada, ela não vai fazer nada demais, porque ela não vai destruir a nossa superfície. Então eu vou clicar aqui, vou colocar OK e vou clicar nela. Tá vendo? Ele removeu a superfície que estava fora e deixou apenas os dados que estão dentro da nossa polilinha. Se eu utilizar o comando undo, nós vamos poder retornar a superfície que estava criada. Eu vou ensinar um outro processo para fazer isso daqui a pouco e nós vamos conhecer uma outra forma de criar a nossa fronteira. Agora vamos utilizar essa mesma polilinha para esconder agora o que está dentro dela. Nós vamos deixar toda a superfície aqui fora, porém esse trecho aqui dentro nós vamos remover. Mais uma vez nós vamos vir com o botão direito em Boundaries, adicionar. Aqui eu vou colocar um nome, vou colocar por exemplo Hide. Vou escolher o tipo como sendo agora Hide e vou clicar em OK. Mas antes disso vou selecionar aqui para ele remover os dados da superfície. Por isso que eu vou tirar a opção de Non-Destructive Breakline. Então vou clicar aqui OK e vou selecionar a minha boundary. Clico aqui, Enter, e agora ele vai esconder aquele pedaço. Tá vendo? Pode demorar um pouquinho para resolver ele terminar os cálculos, mas olha lá. Agora ele criou aqui uma boundary e removeu tudo que estava dentro dessa nossa superfície. O que nós temos que aprender agora é um método de remover essa boundary daqui. Por quê? Quando eu venho aqui na boundary, eu tenho ela criada. E não é simplesmente o delete que vai sumir com ela. Mas aí você fica se perguntando, eu perdi os dados da minha superfície? Não, você só criou uma fronteira. Como que você remove ela? Você vem aqui em Boundaries, vem aqui embaixo onde as suas fronteiras são mostradas, você clica aqui, botão direito, Delete. Ele pergunta se você quer remover, porque ele vai ser permanentemente removido. Você coloca que sim. E agora você tem que reconstruir a sua superfície. Como que você reconstrói a sua superfície? Você vem aqui na superfície, botão direito, Rebuild. Você clica aqui, ele vai demorar um tempinho e vai calcular novamente. O Rebuild ele é interessante, você deve tomar um certo cuidado com ele.
Que tipo de cuidado você deve tomar com o rebuild? Você tem que ter os dados fontes da superfície no computador, porque o Civil 3D vai buscar a fonte dessa superfície para poder reconstruir. Se você perder esses dados, você vai ter problema na hora de reconstruir. Tá vendo? Depois de eu aplicar o rebuild, o meu local aqui que foi utilizado pela fronteira reapareceu para nós e pode ser utilizado de qualquer outra maneira agora. Nesta aula, nós aprendemos a delimitar uma grande superfície a fim de obter uma superfície reduzida a partir da aplicação de uma boundary ou simplesmente chamada de fronteira. Essa fronteira é obtida e criada a partir de uma polilinha, na qual você escolhe a opção se ela vai ser externa ou simplesmente se ela vai esconder os dados, e aí você consegue obter uma superfície reduzida que não vai ter tanta necessidade de processamento como uma superfície de grande escala.